E aí, galera do Me Salva, matemática básica, frações e as 6 operações. Então vamos começar com a adição e subtração de denominadores iguais. Vamos lá então. 3 sétimos mais 6 sétimos. Quantos sétimos nós teremos? Então, 3 mais 6, 9 sétimos. Foi? 3 mais 6, 9. O de baixo fica igual. Soma só os de cima. Os de cima, numerador, de baixo, denominador. Então, próximo exemplo. 2 nonos menos 1 nono. 2 menos 1, 1 nono. Soma os de cima, nesse caso, subtração, né? 2 menos 1, 1. E o de baixo permanece igual. Bom, o que vai acontecer quando nós tivermos denominadores diferentes? Nós não podemos somar o 3 mais 1, porque embaixo não é igual, os denominadores são diferentes. Nesse caso, nós vamos ter que partir para MMC. É isso aí, matemática muito chata. Então, o que vai acontecer aqui? MMC entre 4 e 2. Fazendo MMC entre 4 e 2, podemos dividir por 2. Nós vamos ter 2 e 1. Dividindo por 2 novamente, 1 e 1. Fechou. 2 vezes 2, isso, 4. Então, o que vamos fazer com esse 4 aqui? Esse 4 será o denominador comum ao 3 quartos e ao 1 meio. Então, nós teremos 4 e 4. Agora, barbadão, ó. Pegamos esse 4 aqui, dividimos por 4 e o resultado multiplicamos por 3. Ou seja, 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 3, 3. Até porque, né, pessoal? Se o denominador aqui do MMC deu o mesmo da fração inicial, é claro que lá em cima nós temos que manter o mesmo numerador. 3 quartos deve ser igual a 3 quartos. Agora nós vamos para 1 meio. Então, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos agora 3 quartos mais 2 quartos. Isso é igual a 5 quartos. Fechou? Então, vamos lá. 1 meio mais 3 quartos menos 1 quinto. Novamente, MMC entre 2, 4 e 5. Então, 2 dividido por 2 fica 1. 4 dividido por 2, 2. 5 por 2 não dá. Então, aqui embaixo continua igual. Por 2 novamente. 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1 e 1. Vamos multiplicar esses 3 números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o 20 será agora o denominador comum às 3 frações. Então, 20 dividido por 2, 10 vezes 1, 10. 1 meio, 10 20avos. Show de bola. Então, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. E 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 1, 4. Agora, nós temos 10 mais 15, 25. 25 menos 4, 21 20avos. Muito bem. Temos agora outra operação para ser realizada. A operação mais barbada de todas. Multiplicação. A multiplicação se resolve como todo mundo quer resolver. Multiplica o 3 pelo 2, que fica 6. E 5 vezes 6, 30. Só isso aí. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 6, 30. Barbadinha, né? Se nós tivermos mais termos, por exemplo, 1 meio vezes 2 terços vezes 3 quartos. Nós vamos multiplicar 1 vezes 2 e o resultado vezes 3. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4,
24. Fechou, então, a nossa fração. Passamos agora para divisão. Então, vamos lá. 6/5 dividido por 4/3. Olha só. Não tem que dividir o 6 pelo 4. Muito cuidado aí. Nós vamos utilizar um artifício que é o seguinte. Nós vamos repetir o primeiro número, no caso, a fração 6/5, e vamos multiplicar por esta fração aqui, 4/3, virada de ponta cabeça. Ou seja, ela será 3/4. Se ligou aqui, o 4 desceu e o 3 subiu. Então, barbadinha agora, só multiplicar. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 4, 20. A divisão ela pode aparecer como 2 pontos, ou então como uma nova fração. O que seria isso? Nós temos 2/3 aqui em cima, dividido por 5/7. Então, podemos reescrever isso como 2/3 dividido por 5/7. Lembrando que para dividir a fração é a primeira vezes a segunda virada. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Então, nós temos 14/15. Nossa quarta operação, potência, 3/8 elevado ao quadrado. Então, o que é elevar ao quadrado? É multiplicar o número por ele mesmo. Nesse caso, o 3/8. Então, nós vamos fazer 3/8 vezes 3/8. Isso é igual a 9/64. Muito bem. Existe também um caminho mais rápido, que é o seguinte. Nós vamos pegar o 3 e vamos elevar ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. Vamos elevar o 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. Fechou? Então, olha só. Próximo caso. Olha a diferença entre 5 ao quadrado sobre 3 e 5 sobre 3 ao quadrado. Aqui, nesse caso, nós temos que elevar apenas o 5 ao quadrado. Então, nós teremos 25/3. Ao contrário aqui de baixo, que é apenas o 3 que está sendo elevado ao quadrado. Então, nós teremos 5/9. Cuidado aqui, pessoal. Ó. Esse expoente aqui, se ele está somente em cima, ele vai elevar ao quadrado apenas o 5. Nesse outro caso, está levando apenas o 3. Diferente ali de cima, que nós tínhamos que um parênteses, isso significa que o 3/8 que está sendo elevado ao quadrado, certo? Pode ainda aparecer para nós 2 ao cubo dividido por 6 ao quadrado. Então, o que é 2 ao cubo dividido por 6 ao quadrado? Pode pensar como 2 vezes 2 vezes 2, dividido por 6 vezes 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 sobre 36. Ou ainda, podemos fazer direto. 2 ao cubo, 8. 6 vezes 6, 36. Teremos, então, o mesmo resultado. Vamos, então, para a última operação, a operação da raiz. Nesse caso aqui, ó, nós temos a raiz pegando todo 4/9. Ou seja, é o 4 que temos que extrair a raiz quadrada e o 9 que vamos extrair a raiz quadrada. Teremos 2/3, porque é a raiz quadrada do número 4 dividido pela raiz quadrada do número 9. Aqui, ó, mesma ideia da potência. Mesma ideia da potência. Somente a raiz quadrada de 25, que nós devemos extrair a raiz. O 36, não. A raiz quadrada está apenas em cima do número 25. Então, isso é 5 sobre 36. Aqui embaixo, a raiz está apenas sobre o número 36. Então, nesse caso, nós teremos 25 sobre 6. Certo? Então, último detalhezinho, muito importante, simplificação, pessoal. Simplificação. Olha só, 12/4, certo?
Fizemos o cálculo, chegamos em 12 quartos. O que é simplificar? É nós dividirmos o cara que está em cima e o cara que está embaixo pelo mesmo número. Muito importante dividir o que está em cima e o que está embaixo. Podemos dividir por 2? Sim. Então, 12 dividido por 2, 6. 4 dividido por 2, 2. Ó, podemos simplificar novamente. Por quanto? Por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Olha o resultado que nós chegamos aqui. 3 sobre 1. Isso aqui, na verdade, é 3. Quando nós temos 3 sobre 1, ele resultou lá do nosso 12 quartos. Esse nosso 12 quartos é chamado de fração aparente. Por que aparente? Porque aparentava ser uma fração quando, na verdade, era um número inteiro, que é o número 3. Foi? Então, mais um exemplo aqui de simplificação. 12/30. Vamos lá, então. Podemos dividir por quem? Podemos dividir por 2. 12 dividido por 2, 6 15avos, certo? Dividimos o 12 e dividimos o 30. Podemos dividir por 3 agora. Dividindo por 3, nós teremos 6 dividido por 3, 2, e 15 dividido por 3, 5. Temos a fração 2/5. Notem que o cara que está em cima, o numerador, ele é menor do que o que está embaixo. Então, isso aqui é chamado de fração própria. Isso aqui não é muito usado, mas, enfim, 2/5. Se o de cima é menor do que o de baixo, nós chamamos essa fração de fração própria. Aqui, próximo. Podemos simplificar por quem? Por 2. Isso aí, show de bola. Fica 1/7. Também temos uma fração, nesse caso, própria. Muito bem. E o último exercício, 9/6. Nós vamos simplificar por 3. Nós teremos, então, 3/2. Não tem como simplificar mais. Olha só, esse de cima aqui, ele é maior do que o de baixo. Ao contrário, lá de cima, que nós vimos que o 2 era menor. Agora, o 3 é maior. O que acontece? 3/2 é classificado como fração imprópria. Certo, pessoal? Então tá, um abração.